pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de Geografia, nós então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Para vocês irem acompanhando então, abram o nosso livro aí na página 231, a partir do tópico Os Movimentos Migratórios. Pessoal, nós também vamos observar um intenso movimento migratório, ou seja, sair de uma região para outra, de uma cidade para outra, ali nas décadas de 50 e 60, principalmente entre 1955 e 60, quando o então presidente da época, Juscelino Kubitschek, ele então decidiu transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, na região litorânea, para o interior, para a região centro-oeste, onde hoje então é Brasília, ali no Distrito Federal. Mas só que não existia Brasília, ou seja, a cidade teve que ser construída do zero. E por que então ele teve intenção de transferir a capital do litoral para o centro-oeste, para o interior do Brasil? Um dos motivos é fazer com que houvesse uma maior integração do Brasil com o interior, com a região centro-oeste no caso. Também para incentivar a interligação rodoviária do Brasil ao centro, como também por questões estratégicas militares. Em caso de uma possível guerra, o inimigo com facilidade poderia tomar a capital, que ficava no litoral, Rio de Janeiro. Então, levar essa capital para o interior também com esse intuito de dificultar o domínio da capital pelo inimigo. E aí, então, a partir de 55, ele vence, assume a presidência e já começa a construção de Brasília. O famoso plano piloto, ou seja, o planejamento da cidade, foi feito então pelo urbanista Lúcio Costa. Já os principais prédios públicos, administrativos, a catedral, o teatro, o cinema de Brasília, foi então projetado pelo grande ícone da arquitetura brasileira, Oscar Niemeyer. E aí é muito importante, pessoal, que para construir então Brasília, necessitou-se, pessoal, de muita mão de obra. Se já é necessário de bastante mão de obra para construir uma casa, um prédio, imagine para construir uma cidade, a nova capital do Brasil. Então, pessoal, nós podemos dizer que vai haver então uma intensa migração de nordestinos para o centro-oeste, para onde hoje é Brasília, para a sua construção. Do sudeste também saíram bastantes pessoas para a Brasília, para a sua construção. Então começou a acontecer, a gente pode dizer, um intenso êxodo rural. Muitos vão sair do campo, migrando para a construção de Brasília e também para morar na cidade futuramente. Óbvio que não dentro da cidade, mas nas cidades ao redor, nas famosas cidades satélites. Então nós vamos observar um aumento no número de pessoas morando na área urbana do Brasil, sim, a partir da década de 50, intensificado aí nas décadas de 60 e de 70, tá certo, pessoal? Uma outra coisa importante, ainda na página 231, falando também de movimentos migratórios, pessoal, é que o que também leva as pessoas a migrarem não foi só a construção de Brasília, ali no centro-oeste, onde hoje é o Distrito Federal, mas também a questão da expansão das fronteiras agrícolas, ou seja, a expansão da produção agrícola. Ou seja, nós sabemos, pessoal, que a produção agrícola hoje no Brasil, mas desde muito tempo, é feita e era feita por grandes empresários, por grandes investidores, que, portanto, vão produzir gêneros agrícolas em enormes propriedades rurais. Porque qual o intuito deles? De produzirem com qualidade, enorme quantidade de gêneros agrícolas para exportar, para vender para outros países. Consequentemente, pessoal, vai se necessitar, ali nas décadas de 70, 80, até a década de 90, necessitou-se sim de muita mão de obra para atender essa grande produção agrícola, principalmente no centro-oeste, ou seja, nos estados aí do Mato Grosso do Sul, mas também na região norte, nos estados de Rondônia e do Acre. Então, pessoal, muitos vão sair da região, Muitos vão sair da região Nordeste, Sul e Sudeste para buscar empregos na região Centro-Oeste e Norte, como também
vão também investir nessas produções agrícolas, trazendo para hoje, né, o nosso Piauí, por exemplo, o sul do estado do Piauí, se destaca, né, nacionalmente, como também regionalmente, né? Aqui na nossa região Nordeste, nós somos o terceiro maior produtor de soja, consequentemente, atrai investimentos de muitas pessoas, principalmente da região sul do Brasil. Então, grandes investidores do sul vêm para cá, para o sul do Piauí, para investir em novas produções de soja. E muitas pessoas do Nordeste também vão para o sul do Piauí para trabalhar. Então, o movimento migratório até hoje é muito comum, é existente de uma forma comum em todo o Brasil, tá certo? E aí, uma outra coisa importante é esse tópico aí que trata, ainda na página 231, sobre as migrações de caráter temporário. Ou seja, pessoal, aquela questão de eu sair de uma cidade e para outra e temporariamente, ou seja, logo depois eu retorno para a minha cidade. Ou eu saio de um estado para outro estado e logo depois eu retorno. Então isso são migrações temporárias. E é muito comum nós ouvirmos esses termos corumbas e boias frias. Corumbas, pessoal, são aqueles que fazem essa migração do interior do Nordeste para o litoral. Quando ali no interior do Nordeste está acontecendo, infelizmente, o período de estiagem, de seca. Consequentemente, nesse período de seca, de estiagem, muitos migram para o litoral para buscar um emprego, um trabalho e, consequentemente, quando acaba ou quando começam as chuvas no interior, eles retornam do litoral para o interior para plantar, colher e sobreviver. Então, estes que fazem essa migração temporária do interior do Nordeste para o litoral, na época da estiagem, são conhecidos como corumbas. Já os boias frias são aqueles que fazem a migração de uma cidade para outra ou de um estado para outro para trabalhar em plantações, tá certo? Então, geralmente, esses boias frias saem do Nordeste para o Centro-Oeste ou saem do Nordeste para o Sudeste para trabalhar em plantações, em colheitas de soja, em colheitas de cana e, consequentemente, quando essa colheita acaba, eles retornam para a sua região, para os seus estados. Esses aí, então, são conhecidos como boias frias. Então, as migrações temporárias, elas existem, muito comum, como nós dissemos, do interior do Nordeste para o litoral, praticada pelos corumbas, e de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, para trabalhar em plantações, para trabalhar em colheitas de gêneros agrícolas. Então, quando essas plantações e ou colheitas agrícolas são realizadas, retornam para o seu local de origem. Tá certo, pessoal? Então aí, a gente vai concluindo a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!